Boa tarde a todos. Boa tarde aos encarnados e também aos desencarnados. É muito gostoso chegar na casa e ser bem recebido, Elenir de braços abertos, os trabalhadores tão acolhedores com a gente. Elenir me deu um desafio muito grande. Falar de Jesus. Como se o Chico se considerava um cisco, imaginem eu. Falar do mestre, modelo e guia. Então foi pedido muita inspiração para que se possa falar o que cabe a mim, muito ignorante sobre todo o seu conhecimento e sua majestade. Não é modéstia falar em majestade, porque Jesus é muito além daquilo que a gente imagina e observa. Essa figura doce que a gente vê estampada aqui, que tem muitas caricaturas também, em diversas religiões, e muito se tem discutido a sua real face, e que, curiosamente, foi mostrada ao mundo. Todos nós, aqui, conhecemos a Jesus, estivemos com eles em vidas passadas e através da espiritualidade, em algum momento. Ou muito distante, ou sentindo sua presença, ou sendo convidado a estar no exílio, como aqui na Terra. Exílio esse que nós vamos comentar um pouco mais adiante, mas falar um pouco da face de Jesus. Essa é a Kiane, uma garotinha prodígio, que ela não vai à escola, ela faz homeschool, ou seja, estuda em casa, e ela acorda às 5 da manhã para orar e depois pintar. Então ela tem diversas telas que ela já pintou, e um dia ela pediu em suas orações para pintar a imagem de Jesus. Porém, como ela vai pintar uma imagem que uns mostram de uma forma e outros mostram de outra? Em suas orações, pedindo para ver Jesus na sua inocência, eis que bate à porta de sua casa um homem humilde, sereno, pedindo trabalho. E ela olha para ele e ele dá um sorriso para ela e fala: eu vim buscar trabalho. Teria algum trabalho de carpintaria para mim? E ela vê a imagem de Jesus e logo ela já se surpreende. Sua mãe não notou nada de diferente, mas ela sim. A partir de então, ela pintou essa obra magnífica. Eu ia pedir por gentileza para apagar essas luzes, que seria interessante, porque essa mesma imagem que a Kiane pintou, muito obrigado, ela vem descrita por Emmanuel quando encarnado como Publius Lentulus. Viveu na época de Jesus e pediu a Jesus para que salvasse a sua filhinha por intermédio de sua esposa, sua mulher. Então está aqui a descrição, que eu resumi um pouco, está no livro Há 2000 anos, que foi ditado por ele a Chico Xavier, que ele escreve uma carta ao imperador sobre Jesus. Diz o seguinte: é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos de cor da amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas. As espáduas são as nossas clavículas atrás, né? As nossas escápulas, desculpa, um pouquinho abaixo do ombro. São da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio da sua fronte
uma linha separando os cabelos, na forma em uso dos nazarenos. O seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face, de uma cor moderada. O nariz e boca são irrepreensíveis. A barba é espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separadas pelo meio. Seu olhar não muito longo, separado pelo meio, e seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplande, apavora, e quando ameniza, faz chorar, faz-se amar e é alegre com gravidade. Faz-se a descrição da tela que a Kiane pintou. E em muitos aqui, ouvindo a descrição de Jesus, sentiu um nó na garganta. Porque nós o admiramos. Simplesmente pela oportunidade de estarmos aqui em aprendizado. E quando a gente fala da importância de Jesus, vamos pegar na formação do planeta e tudo que ele representa para nós. No livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, na primeira parte, tem duas passagenzinhas que contam sobre a formação do universo e a formação do nosso planeta. A primeira parte diz: o plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador, ou força nervosa do todo sábio. Então é isso que deu origem ao nosso universo. Da cocriação em plano maior. Nessa substância original, o influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas e a ele agregadas. Estava lá também Jesus. Em processos de comunhão indestrutível. Jesus, como diz, eu vou para meu Pai. Eu e meu Pai somos um só. Olha esse processo de comunhão dele para com Deus, que é magnífico. Extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, o universo, em serviço da cocriação, plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então Jesus, como outros Cristos também, estavam lá para poder receber esse hálito divino, essa energia suprema, para fazer a criação do nosso universo. E em particular Jesus, junto com outros Cristos, o nosso sistema solar. O Big Bang tem cerca de 13,7 bilhões de anos, que é a origem do nosso universo, acredita a ciência hoje. Então aqui, da criação do nosso universo. Nós temos outros universos também, como a ciência já vem explicando. Nosso planeta Terra, ele tem mais ou menos a criação datada de 6 bilhões e 400 milhões de anos. E a Terra, a vida como a gente se conhece, se originou há 3,4 bilhões de anos. Então Jesus já era o Cristo, já era o ser puro e supremo, e cuidando da origem do nosso planeta. Então, imagina que desse Big Bang se expandiu toda a energia e a matéria, foram criados os planetas. E a partir daí, essas inteligências gloriosas, os Cristos, tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas, de múltiplas expressões,
radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, como nós temos a partir do planeta Marte em diante, Saturno, Júpiter, Urano, todos planetas gaseificados. Obedecendo às leis predeterminadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Então, Jesus, como nós chamamos, ele deu a origem, junto com outros cristos, a partir dessa matéria expandida do Big Bang, ao nosso planeta Terra, ao nosso sistema solar. E aqui mais uma morada onde nos afinamos hoje, por enquanto. Porque nós sabemos que temos tantas moradas na casa do Pai, que são os planetas. Eu, como professor, em sala de aula, lecionando ciências, os alunos me perguntam, na aula de astronomia, professor, será que tem vidas em outros planetas? Eu falo, depende. Depende por quê? Depende do seu ponto de vista. Você quer pegar o ser humano como parâmetro de comparação? Não. Não existe. Mas quando a gente observa, segundo os desígnios darwinianos, ou seja, de Charles Darwin da evolução, onde todo organismo se adapta ao ambiente onde está. E o evoluído é aquele que mais se adapta, não o mais forte. Então temos sim criaturas em outros planetas, obedecendo às leis, são universais, porém, resguardando a habitação que lá eles têm, com as suas características próprias, que atendem o melhor ambiente para eles. Mas por que o homem ainda não encontrou? Porque o homem olha, vê com os olhos do homem. Os equipamentos que procuram a vida, eles têm um fundamento, um parâmetro de comparação dos seres que aqui existem no planeta Terra e não em outros planetas. Será que se mudar a faixa de observação para a energia, não vamos encontrar inúmeros seres? Fica a dúvida. Então, falando sobre Jesus, o governador planetário. Será que Jesus governa apenas este planeta? Não. Este é o quarto planeta. É o terceiro na escala dele, E tem mais dois. Um que acabou de se formar e outro que já se formou e está preparando o exílio do planeta Terra. Então Jesus é governador de 5 planetas. 5. O do sistema de Sírios, que já é um mundo feliz, onde várias entidades já passaram pelo nosso planeta, trazendo a cultura, a filosofia, a ciência. E como não vir de lá se Jesus ali colocou a sua assinatura como um DNA daquele planeta e trouxe para cá todos os seus geneticistas para também criar a vida aqui nesse planeta. Sistema de Capela, que já é um mundo regenerado. O sistema de Capela, quando passou pela transição, como a Terra está passando hoje, exiliou diversas entidades para cá, para terem outras novas chances. E aqui auxiliaram o nosso planeta. E são as grandes raças que aqui chegaram, primeiro os chineses, depois os egípcios, os árias e os hindus. Os egípcios quase todos voltaram, deixando um legado fenomenal nas pirâmides do Egito. Quando o homem aprender a ler a escritura dos templos egípcios, nós teremos aqui uma grande lição. Porque a maioria deles, principalmente os magos egípcios, voltaram. E já estudavam a anatomia e a mente, o poder da mente, já há mais de 2000 anos antes de Cristo. Então recebemos aqui os seus exilados, que voltaram. E hoje o planeta Terra, que nós conhecemos Jesus como governador, está passando pela transição. E que o exílio começou desde a Segunda Guerra Mundial.
Então os espíritos mais endurecidos e mais fervorosos no ódio, na vingança, estão sendo exilados para o planeta Quiron, que é um mundo primitivo. Lá, a inteligência está começando. Então esses exilados estão sendo provados e misturados a sua genética com a genética daquele planeta. Assim como foi feito às raças adâmicas, como nós chamamos hoje no planeta. Quando a gente pega a história de Adão e Eva, foram retirados do paraíso por comer o fruto proibido. Qual é o fruto proibido? O orgulho, a avareza, a inveja, as paixões. E foram enviados para outros povos, a uma nação ali próxima. Como assim foram os primeiros? Então, figuras de linguagem que temos que entender e fazer uma leitura profunda, não superficial, para não cairmos no erro. E o quinto planeta, que está em formação. Esse Jesus pegou a sua massa, a sua energia e desenvolvendo aqui, para que um dia, quando o planeta Quiron passar pela transição, o exílio de Quiron será esse quinto planeta que Jesus está formando. Olha a importância e toda a majestade de Jesus cuidando de 5 planetas. Imagine que ele conheça a cada um de nós na intimidade. Só na Terra são 24 bilhões de entidades. 8 bilhões e pouquinho estão encarnadas. As demais estão desencarnadas. Então aqui está a evolução, segundo Kardec, a evolução dos planetas, o mundo primitivo, provas e expiações que nós estamos deixando através da transição. Chegaremos no mundo regenerado, depois o mundo ditoso e o último, o celeste. E é incrível que o mundo celeste se assemelha tanto com o Sol. Já imaginou o Cristo do Sol, que arde de energia de amor e todo um sistema solar recebe a sua energia e se beneficia dela? É muito forte. Os ensinamentos de Jesus na matéria. Imaginem a preparação desse Cristo, que é o nosso modelo e guia, que é a entidade mais perfeita que passou por este planeta, se preparando para vir para reencarnar. Foi necessário 4.000 anos, 4.000 anos de preparação, até que ele venha dar o maior ensinamento ao nascer. Ele reduziu a sua energia de luz para se encaixar nesse corpo de matéria densa. Imagine um pé de tamanho 50 calçando um sapato de número 10, se é que isso existe. Foi Jesus se sacrificando para ensinar, através do comportamento, as leis divinas do amor. E sua primeira lição, o Cristo governador, nascendo em uma manjedoura, ao lado de animais. Que para ele, sabe que tudo é emprestado, nas suas andanças com a sua peregrinação, já dizia: as aves do céu têm seus ninhos, as raposas têm sua toca, e o Filho do Homem não tem nenhuma pedra para reencostar a cabeça. Dando a maior lição de humildade e desapego que a humanidade já viu. Enquanto todas as religiões, ou a maioria delas, já cantava hinos da vinda de um Messias, de um Salvador, em toda a sua majestade, com carros gloriosos, em toda a sua beleza, todos os seus tesouros, e o tesouro maior que ele vem oferecer à humanidade, a orientação, a conduta, para que possamos evoluir. E continuamos aqui com os ensinamentos. Trouxe em seu comportamento a vivência e as leis morais, não deixando passar sequer um momento para trazer o ensinamento a todos, independentemente quem seja. E quem estava disposto à cura, simplesmente o curou
E não foi ele o fator da cura, e sim a vontade daquele que foi curado, que todas as vezes dizia: vá, a tua fé te curou. Como Emmanuel, em Públio Lentulus, pediu a Jesus a cura de sua filha, ele respondeu: eu não vim aqui atrás do homem falho, eu estou aqui a pedido de sua mulher, cuja fé é resplandecente. Então a fé dela, da mulher de Públio Lentulus, que curou a filhinha dele. Trouxe a calma e a firmeza em suas palavras, consagrando o magnetismo e convidando para a mudança interior, que é a nossa reforma íntima. Quando Jesus amparou a mulher adúltera, onde a multidão atirava pedras nela, ele simplesmente fez uma pergunta que fez com que todos parassem e pensassem: que atire a primeira pedra quem nunca errou, quem nunca pecou. E assim todos se retiraram. Ele pergunta à mulher: mulher, cadê os seus acusadores? E ela responde: foram embora. Se eles não te acusam mais, eu também não. Vá. Como atender ao chamado? Como atender a essa figura tão sublime? A nossa reforma íntima. Todos nós aqui sabemos os nossos erros, as nossas quedas morais, que nós temos o contato desde a infância. Nós temos esse contato através de uma prova simples, e essa prova vai aumentando, e se a gente não se dá conta e não percebe o aprendizado da prova, a gente cai, e é uma queda imensa. E a gente chora, se desespera, acaba se alterando, se revolta, mas na verdade é a educação moral que nós precisamos. De toda a prova dura e rude, há de se perceber o ensinamento que ela nos traz. O estudo do Evangelho, o Evangelho no lar, o orar e vigiar sempre. Nós estamos tendo contato e somos convidados constantemente a evoluir através das nossas quedas. Observar, vigiar e orar, pedindo forças para superar essa prova, para superar a tentação de que nos é queda. Isso é extremamente importante. Porque a oração não tira de nós a necessidade de passar pela expiação, mas nos traz forças de suportar até o fim. Porque o homem aprende quando ele é atingido através do orgulho. Quando o seu orgulho é ferido, é aí que ele aprende, porque se cansa de tanto errar. Então está na hora de fazer diferente. Eu costumo sempre contar essa mesma história, que é magnífica. Um viajante mineiro parou num posto de gasolina e um cachorro deitado, uivando de dor. E o senhor desceu do carro, falou com o frentista: senhor, aquele cachorro não para de uivar, de gritar, de dor. O que aconteceu ali com ele? Está doente? Ah, não, aquele cachorro não. Ele deitou num prego. Mas por que ele deitou no prego? Porque não levanta dali? Porque não doeu o suficiente. Será que essas provas que sempre voltam para nós já não doeu o suficiente? Será que não há necessidade de uma reflexão para a gente poder entender a felicidade da fraternidade, do amor ao próximo e do auto-perdão? Porque se a gente se revolta, a gente não se perdoa. Que nós somos falíveis e estamos aqui na escola do aprendizado. E a pureza de coração, que é a caridade. Quando Kardec pergunta no Livro dos Espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Jesus. E a resposta foi: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não é fácil. Mas o treinamento diário e o policiamento dos pensamentos faz com que a gente dê um passinho de cada vez. Nós não vamos nos tornar anjos do dia para a noite,
mas podemos fazer o amanhã melhor que hoje. Basta termos uma análise. E nessa data, a maioria de nós traz esta imagem de Jesus. Um Jesus crucificado. Eu prefiro ficar com a imagem do abraço, aconchegando a gente e dizendo: tudo é passageiro na escola da evolução moral, que chamo de vida material. Sejas forte e fraterno, pois tem meu amor e companhia em sua caminhada. Toda queda é plausível de análise, interpretação, perdão de si mesmo, para que possamos continuar. Uma excelente tarde, que possamos ter uma excelente Páscoa, uma reflexão, não só do renascimento de Jesus na vida espiritual, mas o nosso renascimento para a nossa espiritualidade. Muito obrigado. Vamos fazer a oração final? Vamos acalmando nossos corações, pedindo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que nos ampare nesta tarde e permita que a cada um aqui presente receba a sua energia e a sua esperança. Deus, acolha os nossos sentimentos frágeis, de crianças ainda engatinhando ao teu regaço. Que possamos aprender através do teu amor a caminhada celeste da evolução. Que em seu sorriso fraterno nos traga força e esperança para continuar na necessária expiação e aprendizado da evolução. Que a cada um receba, do alto, a divindade pura e sublime do amor eterno. Que cada um possa fazer o melhor de si, de mãos dadas com os nossos irmãos que passam por nós, que estão nos nossos lares ou no nosso trabalho. Que possamos ofertar a eles o amor, assim como Jesus nos oferta a cada dia. Assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Um abençoado final de semana, uma excelente Páscoa a todos. Muito obrigado.